Uma mãe que estava começando sua vida encontra as pessoas erradas na hora errada. E os culpados poderiam sair impunes se não fossem alguns pequenos detalhes que eles deixaram passar. Mary Jane Carson nasceu em 7 de agosto de 1974, nas Filipinas. Porém, seu destino muda quando um americano acaba adotando ela e levando para os Estados Unidos, para viver junto com seus outros filhos. A Mary acaba criando um vínculo muito forte com uma das filhas desse homem. Elas basicamente se tornam irmãs. A amizade delas era tão forte que elas compartilhavam tudo. Todos os sentimentos que elas tinham, se elas gostavam de algum garoto na escola, as frustrações, as preocupações, era uma amizade muito forte. Um pouco tempo depois, a Mary, ela acaba descobrindo que esse homem que adotou ela, na verdade, era seu pai biológico. Então, consequentemente, esta, que é a irmã dela, que ela fez muita amizade, acaba se tornando realmente uma irmã biológica. E isso deixa as duas muito felizes, porque elas realmente já queriam ser irmãs. Quando elas vão ficando mais velhas, elas acabam, as duas juntas, como elas estavam muito bem, elas acabam se mudando para um apartamento. As duas, elas compartilhavam esse apartamento, e atrás desse apartamento tinha um karaokê. E a Mary, ela amava karaokê. As duas juntas, basicamente passavam a noite inteira nesse karaokê, se divertindo, rindo e cantando. Isso foi um momento muito feliz na vida da Mary. E esta, que é a irmã dela, que as duas moravam juntas, tinha uma admiração muito grande pela irmã. Tanto que ela falava muitas coisas boas da irmã, que ela era muito carismática, que ela era uma pessoa que atraía muitas pessoas e que a irmã dela sempre tentava fazer com que as situações sempre fossem muito leves, muito descontraídas e fazia com que todo mundo se sentisse bem ao seu redor. Tanto que a Mary sempre chamava todo mundo de linda, lindo, e para sempre manter esse clima muito carismático e acolhedor que ela tinha. Claro que todo esse carisma da Mary não ia passar desapercebido. Em pouco tempo ela conhece um homem chamado Jeff. Os dois acabam se apaixonando. Eles começam a ter um relacionamento e em pouco tempo a Mary se casa com o Jeff. Alguns meses depois, eles acabam tendo uma filha. Eles dão o nome dessa filha de Paris. A Mary, ela fazia faculdade. Ela fazia um curso de Direito Criminal. Assim que ela se forma, ela consegue uma vaga de trabalho para trabalhar no Colorado. Ela sonhava em trabalhar para o FBI, mas como ela tinha alguns problemas de saúde mental, e isso acabava atrapalhando muito a relação dela, tanto pessoal quanto profissional. O que ela tinha era um transtorno bipolar. Por conta disso, ela acaba tendo muitos problemas para poder se cuidar sozinha. E isso também afetou muito o casamento dela com o Jeff. Tanto que, algum tempo depois, eles acabam se separando. Mas tudo acontece de forma muito amistosa, porque o Jeff, ele realmente amava muito a Mary, e eles se separam, mas assim, é uma separação de forma muito amigável. O Jeff ainda continua apoiando muito a Mary. E a Mary, ela continua com a guarda da Paris. Porém, por conta de todo esse transtorno que ela estava passando, tanto na vida pessoal dela quanto profissional, por conta desse problema de saúde mental, ela decidiu que seria melhor para Paris ficar com o pai, porque ela teria mais estabilidade, não teria que ficar se mudando tanto de cidade. Pelo bem da Paris, ela decide então deixar a filha com o pai. Mas uma coisa que ela sempre continuou fazendo foi ligar para a filha, tentar sempre se manter em contato. E isso ela fazia com uma frequência muito grande. Como ela estava buscando por essa maior estabilidade na vida dela, ela decidiu se mudar para Fort Walton Beach, na Flórida. Esse lugar também é chamado de Costa Esmeralda, porque é um lugar muito bonito. A Mary, ela consegue um trabalho dentro de uma cafeteria, e essa cafeteria ficava dentro de uma igreja. E ela, por ser muito carismática, ela acaba fazendo amizade muito rápido com as pessoas da igreja. O nome da igreja era Calvary Esmeralda Coast. Essa igreja, ela era administrada por um pastor chamado James Flanders. Esse pastor, ele era muito carismático. E os sermões dele eram sermões muito inspiradores. E todo mundo de lá gostava dele. Ele também tinha um canal no YouTube. Ele postava esses sermões. E esses sermões acabavam chegando para muito mais gente. Com isso, mais pessoas conheciam o trabalho dele, iam lá na igreja. E isso fazia com que essa igreja dele, que antes era pequena, começasse a aumentar em número de fiéis. E começasse a ficar cada vez mais influente. A esposa dele, chamada Tânia, ela cuidava do Ministério das Mulheres. E esse casal, ele era muito querido por todo mundo. E eles também eram muito solícitos.
Tanto que quando a Mary chegou, eles já se aproximaram dela e já criaram um vínculo. Eles eram tão solícitos que eles chegavam até a pagar algumas contas e algumas despesas da Mary, porque ela ainda estava tentando se estabilizar ali, porque ela tinha acabado de chegar na cidade, chegando até o ponto da Mary ir morar com eles em sua casa, lá em Elton Beach. Os Flanders, eles acabam sendo uma terceira família para Mary. A primeira família dela era o pai, aquele biológico. A segunda família dela era a Alice Barber, mais conhecida como Kay. A Alice acolheu a Mary aos 18 anos. As duas acabaram tendo um vínculo muito forte, tanto que a Mary via a Alice como uma figura materna para ela. As duas se amavam muito, e a Alice desempenhava um papel de influência muito grande na vida da Mary. E a Kay, ela vai desenvolver um papel muito importante mais pra frente aqui na história. A Mary, ela foi morar com a família Flanders em outubro de 2019. Porém, em 2010, pouco tempo depois, ela acaba se mudando para o Arizona, justamente para a família dos pais do James. E assim, eu não sei por que ela fez isso, mas é uma situação meio estranha. Só que assim, pouco tempo depois, ela acabou voltando do Arizona e voltou a morar com os Flanders. Porém, ela voltou grávida. E a história que eles contavam sobre essa gravidez é que quando a Mary esteve no Arizona, ela acabou engravidando e o pai da criança não quis assumir e sumiu. Ou seja, é aquela velha história do pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Como o pai dessa criança não queria assumir, a Mary, ela se sentiu em uma situação onde talvez fosse melhor não ter o bebê. Então, ela estava decidida que talvez fosse melhor não ter essa criança naquele momento. Porém, aqui entra uma questão. Bom, em parte, em alguns jornais eu li que o James e a Tanya não podiam ter bebês, e em outras eu li que eles tinham, assim, uma filha grande, mas depois dessa filha grande eles não conseguiram mais engravidar. Como eles queriam ter um novo bebê, então eles sempre incentivavam a Mary a continuar com a criança porque eles iriam adotar. Porém, aqui que a história meio que se contradiz, porque o círculo familiar dos Flanders, as pessoas mais próximas ali, eles ouviam uma história completamente diferente. Que, na verdade, a Mary, ela estava servindo ali com uma barriga de aluguel, porque a fertilização in vitro é muito cara. Então, os Flanders decidiram por ter um bebê, só que fazer tudo à moda antiga, se é que vocês me entendem. Mas isso é uma coisa que, sim, os familiares sabiam, mas eles queriam guardar segredo. O acordo entre eles, entre os três, era que a Mary, após ter o bebê, ia ficar ali os 3 meses para poder fazer a amamentação dele. Depois disso, ela iria ir embora e o bebê ia ficar com a Tanya e com o James. Isso seria uma forma da Mary retribuir toda essa ajuda que os Flanders deram para ela quando ela chegou na cidade. Porém, aí que tá. Essa versão da história que eu acabei de contar para vocês não é a versão verdadeira. Mas não é nem de longe a versão verdadeira dessa história. A verdade é que Mary realmente estava grávida e o pai da criança era o James. E sim, eles fizeram tudo à moda antiga. Só que eles estavam escondendo isso porque eles não queriam que a congregação soubesse dessa história, porque assim, ia ser um escândalo muito grande. O bebê, ele finalmente nasce em 2011 e recebe o nome de Gracie. Porém, nos 3 meses que se seguiram após o nascimento da Gracie, as coisas começaram a mudar um pouco dentro da família Flanders. Até que no dia 19 de outubro daquele ano, uma mensagem muito estranha é enviada do celular da Mary para todos os seus familiares e amigos. A mensagem dizia exatamente o seguinte: ontem saí de Welton Beach. Há algo que estou esperando para fazer há muito tempo. E não vai ter melhor momento do que agora para fazê-lo. Não contei a nenhum de vocês o que estou planejando ou o que está prestes a acontecer. Eu estava prestes a ir embora porque alguém provavelmente teria tentado me dissuadir. Agradeço e amo todos vocês. Todos os familiares e amigos da Mary acharam aquilo muito estranho. Não parecia que a Mary tinha mandado aquela mensagem, parecia que tinha sido escrito por outra pessoa. Uma amiga muito próxima da Mary até mandou uma mensagem dizendo: mas é Gracie? Mary então teria respondido essa mensagem, dizendo que Tanya e James iriam cuidar dela. Só que aí que tá. Essa amiga da Mary sempre trocava muitas mensagens com ela. E nessas mensagens, a Mary sempre falava
James e Tanya, e não Tanya e James. Era como se outra pessoa tivesse mandado aquela mensagem. Eu sei que é uma coisa muito pequena, mas como essa amiga conversava muito com ela acabou percebendo essa pequena diferença e achou muito estranho, porque a Mary não escrevia daquele jeito, ela sempre escrevia com James e Tanya, e não o contrário. A irmã da Mary, a Esta, ela achou aquela história muito estranha, então ela decidiu ligar para os Flanders. Os Flanders, então, atendem a ligação e quando ela questiona sobre onde está a irmã, eles dizem que fazem 2 dias que eles não veem a Mary. Toda aquela história era muito estranha para eles, porque a Mary nunca iria agir dessa forma. Ela nunca ia deixar de ligar para sua filha, para Paris. Ela nunca ia abandonar a família deles e deixar de entrar em contato com todas as pessoas que ela gostava. Porque ela era isso que ela era uma pessoa muito carismática. Ela não ia sumir sem dar nenhuma satisfação. Em 24 de outubro, o Jeff, seu ex-marido, ele entra em contato com o departamento de polícia e fala que a Mary, ela acabou desaparecendo. Ele então explica toda a situação e os policiais, eles concordam com a situação, era realmente muito estranha o desaparecimento da Mary. Uma das detetives que foi designada para o caso, ela tinha sido mãe recentemente e ela sentia, assim, que uma mãe não ia fazer aquilo de abandonar o recém-nascido sem mais nem menos e desaparecer do nada. Então isso também chamou a atenção dessa detetive que participava ali das investigações. A Esta, ela contou toda a vida ali da irmã para os detetives. Porém, uma coisa que ela não sabia era quem era o pai dessa criança, porque a Mary nunca contava sobre essa gravidez para ela. Então os policiais meio que ficaram com essa pulga atrás da orelha. No caso, quem seria o pai dessa criança? Foi então que os detetives foram procurar justamente os Flanders. No dia 27 de outubro, o James ele dá sua primeira declaração para a polícia. Ele confirma toda aquela história que eu acabei contando, que eles queriam ter um filho, a fertilização era cara, eles então tiveram um filho ali de modo tradicional. Ele fala também sobre uma visita que ele fez aos seus pais lá no Arizona, exatamente na época que a Mary estava lá morando com seus pais. E ele conta que ele e a Mary tiveram relação apenas uma vez e foi só para ter o bebê. Nessa época que eles estavam ali no Arizona, quando eles tiveram certeza que a Mary realmente estava grávida, eles optaram por sair de lá e voltar para a Flórida, porque ia ser melhor para eles ali monitorarem a Mary, porque a Mary ainda tinha muito esse pensamento de não querer ter esse bebê. Então eles optaram por voltar para a Flórida e a Tanya queria estar ali mais próxima da Mary, poder monitorar melhor ela e impedir que ela tente fazer alguma coisa com o bebê. A Mary estava vivendo uma vida ali normal. Ela voltou para sua rotina, estava ali ajudando na igreja, fazendo suas atividades, tanto que eles até fizeram um chá de bebê. E assim, se vocês prestarem atenção na foto, vocês vão ver que todo mundo tá muito feliz, as pessoas sorrindo, mas mal sabiam que em pouco tempo todo aquele cenário muito feliz e alegre iria mudar para sempre. O James, ele também disse que a Mary, ela começou a mudar depois do nascimento do bebê. Ela começou a entrar em um estado de depressão e ela parou de tomar todos os seus medicamentos. Nesse depoimento, ele meio que deixa entender que a Mary poderia tentar fazer o oposto de viver. Ou seja, ele já deixa um gancho ali dizendo, tipo, a culpa não foi minha, ela tava ali meio que em um estado depressivo e talvez ela tenha feito isso com ela mesma. É meio que isso que ele tenta fazer com que os policiais acreditem. Pelo menos é essa versão que ele tenta vender para os policiais. No dia 17 de outubro, o James ele decide ficar ali em casa porque ele tinha uma certa preocupação com esse estado de saúde que a Mary estava apresentando. Lembrando que dia 17 de outubro foi 2 dias antes daquela mensagem super estranha. Esse foi exatamente o último dia que eles viram a Mary, e nesse dia ela acordou de muito mau humor. A preocupação da Tanya de que a Mary pegasse o bebê e fosse embora acabou aumentando, por causa de todos esses conflitos, né, que eles estavam tendo. A Mary, ela vai tirar uma soneca e a Tanya, ela acha melhor pegar o bebê e ir fazer compras com ele, porque assim a Mary ela podia ficar ali descansando sem que um bebê ficasse ali chorando ou incomodando. Ela tava já meio em um estado meio bravo, assim, então
a Tânia decidiu, acho que talvez seja melhor eu pegar o bebê aqui no mercado e deixar a Mary ali descansando. Quando a Mary acorda, ela encontra com o James e eles acabam tendo uma discussão. Mas é uma discussão, assim, rápida. Depois o James, ele acaba saindo de casa para poder correr. E quando ele volta, ele diz que não encontrou mais a Mary. Não encontrou mais a Mary e também não encontrou mais a caminhonete dela. O que ele encontrou foi uma bolsa, como se a pessoa estivesse ali se preparando para fazer uma viagem, colocou os itens lá dentro, mas acabou esquecendo. Foi uma bolsa que a Mary preparou e supostamente teria esquecido. Dia 19, 2 dias depois, aquela mensagem estranha ela é enviada para os amigos da Mary. E no dia 21, os Flanders, eles saem para tentar encontrar a Mary, ver se eles conseguem encontrar ela em algum lugar próximo. Então eles entram no carro e começam a dirigir pela cidade. Eles acabam encontrando a caminhonete da Mary no estacionamento do aeroporto. O bizarro dessa história é que eles meio que interviram na cena do crime, porque eles pegaram a caminhonete da Mary e só porque eles não queriam pagar mais as taxas ali do estacionamento, eles decidiram pegar o carro dela e sair com ele dali. Mas por conta disso acabou gerando recibo. E no recibo confirmava o que o James estava ali falando, que ele tirou o carro no dia 21. Mas uma coisa ali ficou rondando ali a mente dos detetives, porque a entrada do carro estava anotado ali como o dia 18. E isso era muito estranho, porque a última vez que a família viu a Mary foi no dia 17. E do dia 17 pro dia 18, onde estava a Mary? O que ela estava fazendo nesse dia? Os detetives, inclusive, procuraram para ver se tinha algum registro de passagem, alguma compra, ou se a Mary talvez pudesse ter usado o aeroporto para poder ir para outro lugar, mas eles não acharam nada. Aí aqui nós temos duas possibilidades. Ou a Mary deixou o carro dela ali para meio que disfarçar, para as pessoas não tentarem seguir ela e ela poder ir para qualquer outro lugar. Ou era uma outra pessoa que deixou o carro da Mary ali e estava tentando conseguir um álibi. Os investigadores então pensaram, vamos descobrir quem é essa pessoa usando as câmeras de segurança. Porém, exatamente nessas datas que aconteceu o crime, as câmeras de segurança não estavam funcionando. Então acabou pairando na cabeça deles: poxa, aonde tá a Mary? Será que ela tá bem? E por que o carro dela tá aqui? É nesse momento que mais depoimentos são colhidos e eles ouvem mais pessoas da igreja. Essas pessoas da igreja, elas confirmam a história que a gente já sabe, que a Mary teve um bebê, tinha esse relacionamento com o James. Porém, os investigadores meio que perceberam ali que os amigos da Tânia, os amigos mais próximos, eles sabiam de algo e não estavam muito querendo falar. Então, eles chamaram a Tânia para poder depor. A Tânia, ela confirma tudo aquilo que a gente já sabe. Ela diz que o bebê foi sim feito à moda antiga e que a Mary e o James, eles tinham bebido muito naquele dia, tinham bebido muito saquê e eles tinham tido ali as relações para poder ter a criança. E a Tânia, ela sabia disso tudo e ficou ali na sala e meio que acompanhando ali o casal, meio que acompanhando a Mary e o James. Só que então, ela do nada lança uma bomba. Ela diz que a Mary era na verdade a segunda esposa do James. Só que isso era um segredo que os três estavam tentando meio que passar para baixo do tapete, porque senão ia ser um escândalo muito grande para a congregação. Ela disse também que a Mary, ela tinha concordado, ela estava feliz por estarem ajudando eles e que depois de ter o bebê e passar por esse período da amamentação, ela ia deixar a criança com eles. Mas tudo teria mudado quando a Mary realmente deu à luz a Grace. Ela disse que a Mary, na verdade, queria a Grace para si. Uma outra mulher da igreja confirmou essa história de que a Mary, ela queria a Grace. Mas não só a Grace, ela também queria o James. E aqui a gente entra em um ponto que talvez isso seja um motivo para alguém ter cometido um crime. Ou seja, a Mary, ela queria o James e também queria a Grace. Por conta de ter então esse motivo, os investigadores ficaram um pouco de olho ali na Tânia. Porém, um depoimento muito chocante de 2 membros da igreja fez com que os investigadores ficassem ainda mais pensativos com relação ao envolvimento da Tânia nisso tudo.
porque no depoimento eles disseram que a Tanya teria dito ali em uma das conversas entre eles que o James ele nunca machucaria a Mary, porém ela não, dando a entender que talvez a Tanya pudesse ali machucar a Mary ou tinha ali tipo uma relação de ciúmes ou algo parecido. Claro que os detetives notaram tudo isso, eles acharam essa situação muito estranha, e igual eu falei, isso seria um motivo para a Tanya cometer um crime. Mas eles precisavam de mais provas, eles precisavam do corpo, porque sem o corpo fica muito difícil. 2 meses da investigação se passam, e eles finalmente conseguem os dados dos telefones da Tanya, da Mary e do James. E assim, esses dados são muito, mas muito chocantes. Uma das coisas que eles perceberam é que o telefone da Mary e do James sempre estavam juntos no mesmo lugar. E isso contradiz o que o James estava falando, porque o James sempre falava que a última vez que ele viu a Mary foi no dia 17, depois disso eles não se viram mais. O James, ele disse que a última vez que ele viu a Mary foi no dia 17. Porém, no dia 18, o dia em que a caminhonete da Mary foi deixada no aeroporto, a torre de sinal de celular conseguiu captar que o celular do James estava ali também no estacionamento. Ou seja, isso confirma que o James estava ali naquele dia. No dia 19, quando a mensagem foi enviada do celular da Mary para seus amigos, ela foi enviada, não foi de qualquer lugar, foi exatamente da casa dos Flanders. E como que ela foi enviada da casa dos Flanders, sendo que o James disse que a Mary já não estava mais lá? Fazia basicamente 2 dias que ela tinha desaparecido. Como é que o celular da Mary ele estava na casa? Tipo, os relatos não estão batendo. Durante essas investigações, eles conseguiram descobrir que no dia 17 houve uma consulta de placa justamente para a caminhonete da Mary. E esse foi justamente o dia que ela desapareceu. A caminhonete branca ela estava estacionada em um posto de gasolina e parecia que alguém tinha abandonado ela. Na hora, para o policial responsável, acabou não sendo uma informação importante, porque podia ser o carro de qualquer pessoa, e naquele momento a Mary ainda não estava constando como desaparecida. Mas essa informação se tornou muito crucial na história. E como se não bastasse, o celular do James, exatamente no dia 17, também estava naquele posto de gasolina. Eles conseguiram ver isso por conta do sinal que o celular dele emitia. E isso tudo teria acontecido 1 hora depois do horário que ele disse que a Mary tinha pegado o carro dela. Porém, seu telefone mostrou que ele estava exatamente do outro lado da rua de onde a caminhonete foi abandonada. Aí a gente começa a pensar, não parece ser uma coincidência isso. Ele falou que estava em um lugar, estava correndo, quando na verdade ele estava muito próximo dessa caminhonete que foi abandonada no posto de gasolina. O que os detetives concluíram com essa nova informação foi que talvez o James pudesse ter feito alguma coisa ali com a Mary. Ele pegou a caminhonete, dirigiu até esse posto de gasolina e a intenção dele era deixar ali abandonada a caminhonete e alguém passasse ali e roubasse. Por isso que tá do outro lado da rua esperando. Mas como ninguém foi ali e roubou a caminhonete, ele teve que mudar os planos dele. Então ele teve que pegar essa caminhonete e colocar em um outro local. E o local que ele escolheu foi exatamente o estacionamento do aeroporto. Pelo registro telefônico, os detetives concluíram que realmente a Tanya, nesse momento, ela estava fazendo as compras e estava com o bebê. Infelizmente, eles não tinham provas suficientes para poder prender os Flanders. Eles então fazem o quê? Eles chamam os Flanders para depor novamente, para ver se os depoimentos deles vão bater com essas informações novas que eles conseguiram pegar. Porém, os Flanders eles simplesmente fogem no dia 28 de janeiro de 2012. Os investigadores conseguiram descobrir que os Flanders, eles contrataram um caminhão de mudança. O planejamento deles era para se mudar no dia seguinte já, mas conforme os investigadores ligaram para a casa deles, eles provavelmente devem ter ficado em pânico e ao invés de realizar uma mudança no dia seguinte, eles decidiram fazer o mais rápido possível, pegar todas as coisas da casa deles, colocar dentro desse caminhão de mudanças e se mudar no meio da noite. Jason Anderson, que é um pastor da igreja, ele deu uma informação muito, mas muito valiosa. Ele deu essa declaração poucos dias depois que os Flanders fugiram. E esse depoimento foi muito, mas muito chocante. Ele disse que o James tinha pedido ajuda para sair dos Estados Unidos,
mas ele não deu, assim, detalhe nenhum sobre o porquê que era, ou porquê que ele tinha essa motivação tão explícita, assim, de sair daquele país. Ele disse que, assim, o James estava completamente transtornado, chegando ao ponto dele ter que acabar internando ele durante uns 10 dias para que ele pudesse se recompor. Esse colapso mental que ele teve foi justamente no dia seguinte ao telefonema dos detetives. Não muita coincidência, antes da família Flanders fugir, eles fizeram uma reunião e eles contaram coisas muito perturbadoras ali para as pessoas ali da igreja. O James, ele admitiu que ele tinha uma relação com as 3 mulheres, o que chocou muitas pessoas ali da igreja. Ele disse também que a Mary, ela era muito mais do que uma simples conhecida ou amiga da família, ele realmente gostava dela. Ele contou também que no dia do desaparecimento da Mary, eles acabaram entrando em confronto físico e ele saiu cheio de arranhões, mas ele afirmou que a última vez que ele viu a Mary, ela estava assim com vida. Depois disso, ele disse que iria sair do cargo de pastor daquela igreja. E dias depois, ele simplesmente vazou, ele simplesmente fugiu dali. Antes deles partirem, a Kay, ela tinha entrado em contato com eles e falado, olha, vocês têm como devolver as coisas da Mary, ela é uma pessoa muito importante pra mim, eu sou basicamente uma mãe pra ela. Ela ligou pra eles e os Flanders, eles não negaram. Eles então entregaram todos esses itens pessoais da Mary para a Kay, incluindo um laptop. Só que dentro desse laptop, desse notebook, tinha informações ali, pelo menos os detetives pensaram que iria ter alguma informação. A Kay, ela entrega esse notebook para as autoridades, mas as autoridades batem com os mãos na água de novo, porque não tinha nenhuma informação ali, o laptop tinha sido simplesmente apagado. E com a tecnologia da época não era possível ver se tinha alguma prova a mais ali. Ou seja, até aquele momento eles não tinham nenhuma prova concreta para poder incriminar o James e nem a Tanya, ou que pudesse dar alguma conclusão sobre esse caso. Porém, o caso todo acaba tomando um rumo muito inesperado para os detetives, porque em 2012 eles recebem uma ligação anônima, e nessa ligação anônima a declaração foi muito bombástica, porque na ligação a pessoa, ela diz que o James fez sim uma coisa muito séria com a Mary, ele tirou a vida da Mary. Com essa declaração em mãos, os detetives conseguiram um mandato e conseguiram entrar na casa dos Flanders. Eles vasculharam tudo. Eles cavaram o quintal, levaram cachorros, levaram radares para tentar identificar o corpo. E várias horas se passaram e, infelizmente, eles não conseguiram achar nada no lugar. Essa parte ela é muito impactante na história. E vocês vão entender mais como isso foi impactante para os detetives do caso quando eu contar o restante da história. Mas essa parte deles não terem conseguido encontrar as provas nesse momento no quintal acabou no futuro prejudicando muitas investigações e os detetives acabaram se decepcionando muito por não terem encontrado as provas naquele exato momento. A investigação acaba esfriando um pouco, então um ano acaba se passando e os detetives conseguem entrar em contato com o James. O James, ele atende a ligação e ele simplesmente continua o papinho dele, dizendo que ele não era o culpado, ou que ele estava pagando por uma coisa que ele não tinha feito e que tinha muita pressão em cima dele, que ele perdeu basicamente tudo. Durante esse telefonema, os detetives, eles questionaram, mas você fez alguma coisa com a Mary? E ele afirmou categoricamente que não, que ele não tinha feito nada com a Mary. Infelizmente, sem corpo e sem uma confissão, os detetives não tinham muito o que fazer e o caso foi arquivado. O tempo vai passando e 3 anos depois, com os avanços na tecnologia forense, eles conseguem finalmente analisar de uma forma diferente aquele notebook da Mary que eles encontraram. E agora sim, eles conseguem achar provas incriminadoras que iriam mudar totalmente o rumo das coisas para o James. O que eles descobriram ali naquele notebook é que tinha muitas mensagens entre ele e a Mary. Essas mensagens tinham um cunho mais indecente, assim, por assim dizer. Essas mensagens eram muito mais indecentes, muito mais íntimas ali entre os dois, o que confirma esse relacionamento entre os dois.
Uma coisa muito importante que eles conseguiram constatar com esses novos dados que o notebook tinha foi que não tinha mais nenhuma transação envolvendo movimentação bancária da Mary, não tinha mais mensagens dela para ninguém depois do dia do desaparecimento, no caso. Não tinha mais movimentação de cartão, não tinha mais movimentação na sua conta bancária, não tinha mais mensagens que ela enviou para ninguém. Ou seja, se ela realmente estivesse querendo se esconder das pessoas ou sair do estado, como ela iria pagar as coisas ou se manter bem em algum lugar? Como é que ela ia pagar uma hospedagem, uma estadia? Ela ia ter que usar o cartão de crédito dela, não é? Mas como ali no notebook não constava nada, isso foi mais uma prova que poderia ser usada contra o James. Durante esse período também surge um vídeo muito polêmico do James, onde ele dá um sermão, e nesse sermão ele simplesmente está com um sorriso completamente psicótico e ele fala uma coisa extremamente pesada. Ele falou que iria sufocar completamente alguém que tentasse apunhalar ou falar mal dele pelas costas. E ele dá um sorriso, mas é um sorriso tão cínico e tão psicótico que chega a dar medo. Bom, eu nunca vi um pastor falar coisas desse tipo. Juntando todos esses dados que eles tinham, eles conseguiram ali provas circunstanciais para conseguir finalmente prender o James. No dia 5 de maio de 2015, ele finalmente é preso e ele vai a julgamento. Porém, nessa acusação que a promotoria fez, ela tinha um sério problema, porque eles só tinham as provas circunstanciais. Eles poderiam arriscar e jogar com elas, para poder tentar incriminar o James. Porém, poderia ter uma grande chance dele ser absolvido, porque o corpo, como eu disse, não tinha sido encontrado. E o corpo é uma evidência sólida. E com essa evidência do corpo, aí sim, eles poderiam levar ele para uma condenação realmente séria. Os advogados do James, eles sabiam dessa fragilidade nessa acusação que a promotoria estava fazendo contra o James. E era muito provável que o cenário fosse que o James seria absolvido. E é claro que isso não seria bom nem para a memória da Mary, nem para os seus entes queridos. Sabendo disso, a família da Mary, eles decidiram que, assim, seria melhor eles fazerem um acordo com o James e conseguirem pelo menos a localização do corpo da Mary e saber exatamente o que aconteceu com ela, para conseguir realmente colocar um fim nisso e conseguir trazer a Mary para casa e fazer um enterro digno dela. Nesse caso, essa seria a melhor opção, porém, não era isso que os familiares queriam, porque a sentença do James, ela seria reduzida, mas esse sacrifício acabaria no final valendo a pena para eles, porque eles iriam conseguir colocar um fim nessa história muito trágica. Em abril de 2016, o James, ele finalmente confessa o crime, ele é acusado, mas ele leva apenas 15 anos de prisão. E o que eles descobriram foi uma coisa, como eu disse, impactou muitos detetives, porque o corpo da Mary estava exatamente no jardim do James, onde eles procuraram, mas não encontraram alguns anos atrás. O James contou que no dia 17, a Mary, ela acordou muito nervosa, os dois discutiram, ela teve um surto e eles acabaram brigando muito sério. Ele teve que imobilizar ela, aplicando um mata-leão nela. Os dois acabaram caindo no chão e quando o James percebeu, a Mary já não estava mais respirando. Uma pessoa normal em uma situação como essa ia ligar exatamente para a emergência. Mas o que o James fez? Ele simplesmente não ligou para emergência nenhuma, ele pegou o corpo da Mary, embrulhou em um cobertor, cavou um buraco muito profundo no quintal dele e enterrou o corpo lá. E com as tecnologias da época, acabou não sendo possível localizar naquela profundidade que ele enterrou. Se eles tivessem encontrado na primeira busca, o James, ele teria sido condenado, ele ia pegar uma prisão por muito mais tempo e o caso, ele teria se resolvido em talvez 6 meses. Por isso que os investigadores, eles se sentiram muito culpados. Se naquela época eles tivessem encontrado o corpo, tudo teria sido muito mais fácil. E o James não teria saído, não impune, mas não teria esse benefício de ter a pena dele tão reduzida. E eu consigo imaginar eles.
a sensação que eles tiveram, porque eles estiveram cavando ali o quintal, eles estavam muito perto de encontrar a prova final do crime e, infelizmente, pela tecnologia daquela época, eles não conseguiram. Mas o bom disso é que pelo menos a família conseguiu ter finalmente um momento de paz e conseguiu enterrar a Mary. O James, ele foi levado para o local para apontar exatamente onde aconteceu. E ele faz uma cena simplesmente patética, ele ajoelha, chora, e tudo isso meio que para comover a mídia, a imprensa e o júri. Mas é claro que toda essa encenação não colou para eles. O James, ele ainda tá preso, ele tá cumprindo sua pena, mas falta muito pouco para ele ser liberto. Talvez em 2029 ele já vai sair da cadeia, o que é uma pena. Bom, mas e a Tanya? Qual o envolvimento da Tanya nisso? Infelizmente, eles não conseguiram provas suficientes para acusar a Tanya. O pior dessa situação é que o bebê da Mary ficou com a Tanya. A Tanya que cuida desse bebê e ela recebe todo assim, o auxílio, a ajuda dos familiares dos pais do James. A irmã da Mary, ela tentou a guarda, porém foi negada, ela acabou não conseguindo. A guarda, ela permanece ainda com os Flanders, mas ocasionalmente a família da Mary consegue ir ali visitar a criança, mandar mensagem, telefonar. No final das contas, a polícia fez um trabalho muito incrível na investigação, porque se não fosse por eles, talvez o James teria saído completamente impune disso. Embora ele tenha pegado uma pena um pouco mais leve, um pouco mais branda, de 15 anos, ele ainda assim foi condenado. Meu nome é Gabriel Orlandi e se você gosta de casos criminais e histórias de terror, se inscreve aqui no meu canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. E deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa história. Você também se sentiu muito indignado com o resultado final dessa sentença pequena que o James levou?